Nós convidamos o deputado estadual Sargento Lima para vir conversar conosco, que é bom chamar o Sargento Lima, que é só uma questão de ele olhar a agenda. Se estiver disponível, estamos lá, não tem problema. Sargento, muito obrigado. Deputado Sargento Lima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Fico muito à vontade, estou feliz de estar na minha cidade. E já que está aí o aniversário de Joinville, nada melhor do que honrar e prestigiar as plataformas de comunicação da nossa cidade. Então, quem está nos seguindo aqui pelo canal, né, clique em curtir, pela galerinha do YouTube, apertar no sininho e compartilhar aí. E começar a acompanhar o que aconteceu em Joinville aí, aquela informação pontual. E se você não entendeu muito bem o que aconteceu, pode perguntar para o Enio na rua aí, que ele responde tranquilo. Então vamos prestigiar e vamos dar o nosso like aí. Ô Flávio, já ganhamos até um garoto propaganda de peso aí, viu? Tem que acompanhar. Deputado, dá uma mão aí. Deputado, a gente entende o momento difícil, que não passa o Brasil, passa o mundo inteiro com essa pandemia toda. Vários países fizeram lockdown. Os resultados não foram tão positivos assim. O argumento do pessoal, deputado, é o seguinte, que se você fecha uma região qualquer por um determinado tempo, dá uma aliviada nos hospitais, né? Como é que o senhor encara isso? A gente até pode aceitar esse argumento, mas eu, pessoalmente, penso que é muito legal se a pessoa tiver grana para resistir esse fechamento. E eu acho que ninguém está aí com dinheiro sobrando, né, deputado? Não sei qual é a sua opinião a respeito. O que a gente tem que dividir é a opinião pública, isso é uma coisa, né? É lógico que ali vai ter todos os tipos de manifestações que existem, cada um tem sua opinião, e tem que focar naquilo que é o que o gestor maior do Estado tem que se preocupar. Ele sim tem que trabalhar com planejamento estratégico, tem que ter ações muito bem assertivas e que tem que ser amplamente divulgadas. Isso que vai trazer tranquilidade para a população. Fazer anúncios de que nós vamos morrer, de que o mundo vai acabar na próxima semana, teremos um ataque zumbi, isso aí só traz o pânico para as pessoas, né? Então, o Estado ele tem essa obrigação de transmitir segurança, e a segurança ela só vem de um planejamento estratégico. Lá no início da pandemia, nós fizemos a nossa parte, fizemos o lockdown completo, foi tudo paralisado, não sabíamos como funcionava a transmissão do vírus, né? Como esse patógeno ia se espalhar pelo Estado. E a partir dali, sim, deveria ter sido tomadas ações. Como eu sempre digo, ninguém cobrou do governo do Estado fazer 1000 leitos, fazer 100 leitos, né? Mas a partir do momento que falou assim, olha, agora nós já podemos retomar nossa atividade econômica, vamos construir 3 leitos aí por hospitais em cada uma das regiões. Nesses últimos 8 meses nós teríamos próximo dos 40 leitos, já estaríamos desafogados, com a mais absoluta certeza, sem fazer estardalhaço e trabalhando com planejamento estratégico. Agora, a opinião pública, sim, essa sim, nós temos que cuidar como nós transmitimos as informações, porque a sensação de pânico, eu sempre digo, a perspectiva da morte é pior do que a morte, né? Então, esse é um carinho, um cuidado que nós temos que ter como transmitir a nossa informação. Deputado, a minha impressão, a impressão que eu tenho ao governo do Estado ao determinar esse lockdown de final de semana, é que foi mais para dar uma resposta à pressão que o governo recebia para fazer lockdown, porque do ponto de vista prático, a única coisa que acontece, na minha opinião, é que no sábado, por exemplo, que é um dia que o comércio tem um pouquinho melhor, as vendas melhoram um pouquinho mais aquecido, acaba sendo prejudicado. Nesse fim de semana específico, dia 6 e 7, né, é aquele que vem bem na semana de pagamento, aquelas pessoas que estavam dentro da empresa, trabalhando, elas vão para o comércio no fim de semana gastar. E é com esse dinheiro desse fim de semana do pagamento que o micro e o pequeno empresário, que são responsáveis para 7 a cada 10 carteiras assinadas no estado de Santa Catarina, eles que são os verdadeiros responsáveis por contratar essas pessoas, estão esperando esse fim de semana para fazer rodar a folha dele do próximo mês. A OMS hoje já foi divulgado na Veja, na Isto É, o Tedros lá já disse, olha, isso aí eu nunca divulguei pelo lockdown, ele já está tirando dele, porque realmente não tem nenhuma comprovação científica de que isso aí funciona para poder causar depressão, crise financeira, suicídio, a violência doméstica, violência contra a criança, crimes sexuais, então para isso funciona. Agora, para combater a proliferação do vírus, o que é preciso é responsabilidade. Não é verdade? É muito mais fácil você pegar isso numa grande aglomeração, como um baile funk, uma festa de fim de semana, uma praia cheia. Ninguém está pregando isso. Eu não sou negacionista, eu sou racional. Agora, dizer que o sujeito vai lá pegar com o limite de 30% dentro de um restaurante, sentado com isolamento, utilizando o álcool em gel, a máscara que tem que usar, nós temos que ter amor ao próximo. Mas, agora, o que eu não posso fazer é penalizar aqueles que se cuidam em decorrência das atitudes daqueles que não estão nem aí para a hora do Brasil. É verdade. Muito prudente, um comentário prudente, cauteloso
e que não causa pânico, porque de fato a vacinação começou timidamente, porque não existem vacinas disponíveis no mundo, essa que é a verdade, né? Mas apesar de tudo, o Brasil até que está vacinando bem, se comparado com os países da América Latina, principalmente, com exceção do Chile, que realmente avançou bastante, os Estados Unidos, que dispensa comentário, mas nas Américas o Brasil é o país que mais está vacinando. Existe uma responsabilidade em cima do presidente da República e ele tem que assumir essa responsabilidade. Ele assumiu, óbvio, teve uma atitude do STF que transferiu a prefeitos e governadores ali a independência de poder, inclusive, articular a compra. Só que a gente tem que se lembrar do seguinte, eu sempre uso aquele exemplo da capa de chuva na frente do estádio de futebol. Se não está chovendo, a capa de chuva custa R$2 e você não encontra ninguém vendendo. Começou a chover, ela é vendida a 30, se for clássico é 50 pau a capa de chuva. Então, é a mesma coisa que está acontecendo com a vacina. Se todo mundo sair comprando, inclusive a iniciativa privada, e a iniciativa privada ela não olha preço, ela paga o quanto for, porque ela tem certeza que ela vai aferir lucro em cima daquilo. Se você vê seu filho morrendo, tu não vai pensar que vai pagar 200 conto numa vacina, e tu vai pagar. E se for da mão da iniciativa privada, e somente ela tiver a vacina, vai ser vendido. Então, eu acredito que se nós não tivéssemos tido essa possibilidade dessa interferência, né, de governadores e prefeitos em todo o território nacional, eu acredito que essas negociações estariam mais avançadas e talvez, com a mais absoluta certeza, nosso presidente ia ter folga para poder fazer um planejamento estratégico em cima do Plano Nacional de Vacinação. E só para atualizar, ontem o governo federal confirmou, né, que já vai formalizar a compra das vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson e ainda tem contatos aí com uma terceira vacina da Índia, que eu esqueci o nome aí da vacina, mas tem uma terceira vacina, então nos próximos meses devem chegar mais vacinas, o que é bem positivo. Mudando de assunto agora, deputado, a polícia, eu vi o senhor fazer uma publicação nas suas redes sociais a respeito do policiamento, dos policiais que foram, os concursados que vieram para Joinville, e o senhor até fez uma comparação com Itajaí. Por que o senhor comparou o número de policiais que foram para Itajaí e Joinville exatamente? Essa distribuição, eu acompanhei ela por duas formas, por batalhões, por companhias, por destacamentos, mas principalmente por região. As regiões militares que são divididas dentro do Estado. Nós tivemos regiões militares que foram extremamente prejudicadas, que sofreram com isso. A 12ª região é uma delas. A nossa, que é a 5ª região, também sofreu muito com isso. E a 3ª região, que é a região de Itajaí, foi muito beneficiada. São números que, para mim, são discrepantes. E, no meu entendimento, existe sim um indicativo político, até porque tinha entes políticos aqui no Estado, né, tanto prefeitos, inclusive deputados, que colocaram em suas redes sociais que estavam garantindo polícia para a cidade deles ali. E, posteriormente, me sai a lista. Então, ninguém tem bola de cristal e ninguém é mãe de Ná e pai de santo para poder estar descobrindo o futuro aí. Então, nesse momento, a gente começou a mapear por região a distribuição dos policiais. Um exemplo, Zona Sul de Joinville, 250 mil habitantes, região do 17º Batalhão, 6 policiais. A cidade de Araquari, 9. Quantos habitantes tem Araquari hoje? Não faço ideia. Mas 60 mil, mas está muito aquém. Está muito aquém daquilo que é a população dali. E territorialmente também. E detalhe, historicamente o 17º apoia Araquari. Quer dizer, além de tudo... Ainda tem que dar o apoio a Araquari ainda. Ainda tem manifestações de se incorporar à região de Araquari do 17º. 40 mil? 40 mil. Então, veja, 40 mil para 250 é uma diferença bem representativa. Agora, deputado, o senhor acredita que o critério técnico não é adotado para a distribuição de policiais? É político? Existe um programa chamado BI, é um programa caríssimo que é utilizado. Ali você faz as manchas criminais em cima de regiões, por horário de atendimento, por natureza de ocorrência, por número de pessoas envolvidas. Esse é o primeiro critério a ser avaliado. Segundo critério, lá muito distante mesmo de ser avaliado, seria a população. O que também se você usar só o critério de crime, você vai prejudicar cidades que pagam impostos, mas não tem polícia. Por exemplo, você vai lá no Planalto Norte, tem cidade que o índice de roubo e furto e de crime é 0. Isso quer dizer que eles não têm direito à polícia? Tem que ter, né? Eles pagam, né? O imposto deles chega todo mês ali para eles poderem pagar. Então eles têm que ter acesso à polícia mesmo. E a 3ª região, ela ficou assim, para a nossa região não chega a 20 policiais, para nosso batalhão 17º e 8º Batalhão, e quase 79 polícias para a região da
região. Outro dia eu estava falando com um amigo meu que é policial militar e ele fez eu não consigo lembrar as datas que ele disse, mas ele, se eu não me engano, ele falou que hoje há menos policiais militares em Joinville do que nos anos 90. Não sei se eu estou falando bobagem, mais ou menos isso que ele falou. Não. É quase a metade de policiais do que tinha anteriormente. O efetivo hoje é a metade? Quase a metade, um pouco mais da metade. Mas a que se justifica isso? As câmeras de segurança? Não, o que se justifica isso é um erro de planejamento estratégico ao longo de vários governos, né, que o Estado teve aí, que foram incompetentes nessa área. Né? Você precisa manter um ritmo de contratação, ou seja, você tem que periodicamente obedecer um calendário de concursos, porque senão você acaba, inclusive, prejudicando e muito o nosso sistema previdenciário. Porque não há quem pague a conta. Não há quem pague a conta. Você fica 6 anos, 5 anos sem fazer um concurso. É óbvio, quando aquela turma que se formou dá os 35, 40 anos, quanto tempo o sujeito que resolveu ficar ali na polícia, ele vai embora e acabou. Aí nós vamos ter um lapso temporal de quase 3, 4 anos sem ter concurso. Quer dizer, nós vamos ter um déficit de efetivo. E, consequentemente, vai prejudicar também o sistema previdenciário do Estado de Santa Catarina. É impressionante isso. E certamente a presença do policial inibe a violência. Isso não resta a menor dúvida. Se tem um policial na rua, com certeza ele inibe a ação, principalmente desse criminoso ladrãozinho de rua. E eu não estou fazendo propaganda contra a Câmara de forma nenhuma. As câmeras são muito boas. Mas se você olhar aos olhos da lei, o que é o registro de uma imagem? É peça de um processo. Ela não impede que você cometa o ilícito. Ela simplesmente vai servir mais tarde como peça de um processo para provar que foi você ou não que cometeu o ilícito. Então, uma vez, ela não tem aquela característica preventiva tão forte e nada substitui a presença do policial militar, a presença física dele, a presença da viatura ostensiva com o giroflex ligado, o policial ali em pé do lado da viatura. Não existe, não inventaram e não vão inventar equipamento que supere a presença efetiva do policial militar no local da. E nós tivemos um exemplo, foi anteontem, né, que uma facção criminosa estava celebrando o aniversário, que parece uma coisa impensável, mas aconteceu em Santa Catarina, em Joinville e Florianópolis, e aqui em Joinville a polícia, sabendo disso, mandou a turma para lá e já fez um monte de prisões. Eu nem sei quantas prisões, o pessoal da produção deve saber, mas eu não lembro. Só para do assunto das facções criminosas, fizeram o aniversário da facção criminosa, pessoas foram conduzidas à delegacia, foram presas, foi pego maconha, armas, enfim. E se uma dessas pessoas se contaminaram com o Covid-19 durante essas aglomerações, elas vão ter o atendimento preferencial lá quando chegar no hospital. Tá? Preferencial? É óbvio, são tutelados do Estado, é um direito que lhe assiste o reeducando a ter esse acesso prioritário. Tem lei realmente que é absolutamente inacreditável, cara. Absolutamente inacreditável, mas o pior é que é assim que funciona. A legislação brasileira realmente precisava passar por uma grande reformulação. Ô, meu querido deputado Sargento Lima, um outro tema que eu gostaria muito de conversar com o senhor trata-se do nosso governador, o Carlos Moisés. O ano passado ele estava todo encrencado, impeachment, teve aquela confusão com os respiradores, que ninguém sabe quem autorizou, quer dizer, a gente imagina, né? Mas ninguém conseguiu até agora determinar quem é que autorizou comprar 33 milhões de reais em respiradores de uma empresa que não tinha nenhum know-how para fazer respirador, não entregaram os respiradores, pagaram na frente, o que é bem incomum para poder público, mas enfim, pagou na frente. Ninguém sabe onde é que está parte desse dinheiro, dizem que uma parte retornou. Como é que está essa situação, deputado? Esse processo de impedimento, justamente por causa dos respiradores, ele está em andamento. Acredito que nesse mês corrente aí tem a próxima reunião do Tribunal Misto, que vai julgar, são 5 desembargadores, 5 deputados, né, que vão dar um ponto final nisso e deixar a coisa acontecer. Mas é que bem que aquilo que tu disse, metade do ano passado ficou preocupado em se agarrar no governo. Talvez seja por isso que hoje não tem tantos leitos abertos e não se preocupou em mais nada além de fazer isso, né? Mas daqui para frente é hora de a gente colocar nossa cabeça no lugar e se lembrar do que aconteceu no passado também. Eu presidi a CPI dos respiradores e a gente pôde ver, a gente levantou várias situações relativas à compra do respirador. Não é que dispensar uma licitação não é a mesma coisa que se dispensar as garantias que são obrigatórias. Tá? Então, licitação é uma coisa, garantia é outra. A nossa preocupação é que as garantias não foram cobradas. É isso que levantou-se em toda aquela situação. É óbvio que agora, durante o decorrer dessa semana, a conta-gotas está se soltando aí os depoimentos da Marta, fragmentos de conversa no WhatsApp da funcionária Márcia Pauli,
né, com quem ela conversou, que conversou com o deputado. Ficou garantido que teve entes políticos do Legislativo que participaram efetivamente das negociações. Nós temos o depoimento do Ardicélio lá, que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que falou, eu liguei para o governador e alertei, não compra. Foi contra, né? Olha, não faça isso. Então, todas as situações elas têm que ser levantadas agora. Eu boto fé nos meus amigos lá, que são deputados, os 5 que vão participar, fazer parte do Tribunal Misto, também nos desembargadores. Lógico que eu carrego dentro do impeachment ali ou algo que... Hoje o governador Moisés é governador porque você votou aquele dia ali, né? Mas, na verdade, eu votei pela saída do Moisés e pela permanência da vice-governadora. Até porque eu não achei falha no trabalho dela ali, porque em 15 dias ela não tinha como desdobrar um trabalho que estava sendo feito há muito tempo. Desde março do ano passado estava sendo trabalhada essa questão da equiparação salarial. Seria injusto a vice pagar pelas ações do governador. Do governador. Ele sim teve todo o tempo as ferramentas. Inclusive falo que se ele tivesse se posicionado contra, eu seria o maior defensor dele. Mesmo que ele sofresse o impeachment pelo fato de ter falado assim, olha, não pago a verba de equiparação salarial, lá, a verba de equivalência dos procuradores da PGE, eu seria o maior defensor dele. No caso, ele disse que não, até porque nós estamos em crise ano passado, o Covid lá, até então desconhecido, e nós aprendemos a conviver com isso, e nós vamos ter que aprender a conviver com ele de uma forma ou de outra, porém, ele foi muito infeliz ali no meu entendimento, por isso do meu voto. Ô, deputado, eu queria fazer só uma pergunta. O senhor acha, daí é uma questão de achismo. Achismo, vamos para o achismo. Não é baseado em fatos. O senhor acha que é possível, voltando aos respiradores, que alguém, além do governador, teria autonomia para chegar e falar assim, ó, autorizado, compra lá 33 milhões de reais, pode pagar na frente, além do governador, teria alguém com essa autonomia? O senhor que transita pelo poder em Florianópolis, é possível que alguém tenha tamanha autonomia? Na verdade, tudo ali é resolvido em colegiado. Isso é um grande problema. Isso é um grandíssimo problema, né? A palavra final, via de regra, obrigatoriamente, deveria ser do gestor principal do Estado ali, que é o governador Carlos Moisés, no nosso caso. Mas ali, segundo o que consta, né, foi eles deram a nítida impressão de que muitas deles ali não sabiam nem o que estavam fazendo naquele grupo gestor ali. O que é ainda pior. Né? O que é ainda pior, né? O sentimento de confusão para quem acompanhou a CPI dos respiradores era nítida. Né? Um jogando nas costas, parecia crianças ali, não fui eu que quebrei, foi você que quebrou o vaso da mãe e tal. Foi uma coisa assim esdrúxula na nossa frente. E geralmente a gente sabe que onde se tem culpa, cria-se essa nuvem de confusão justamente para complicar o processo de investigação. Mas lentamente, como eu disse, a conta-gotas está sendo liberado aí conteúdos de conversa de grupo de WhatsApp, porque foi o maior golpe realmente que Santa Catarina sofreu. Um golpe aplicado por um aplicativo de WhatsApp no estado de Santa Catarina. Uma quadrilha organizada deu um golpe nos catarinenses usando um simples aplicativo de WhatsApp. Que é absolutamente inadmissível, né? Por isso das garantias que eu falei, que nem as garantias foram cobradas naquele momento da compra. Deputado, para a gente concluir, o senhor claramente, eu acho que todo mundo que votou no presidente Bolsonaro, ou que tem uma percepção sobre política, nota que o senhor sempre esteve ao lado do presidente e manteve, e mesmo nos momentos difíceis que o presidente passa, o senhor sempre manteve essa coerência, né? Durante a campanha eleitoral, muita gente agora nas eleições municipais se diziam representantes oficiais do presidente. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, gente, isso é para provar que realmente você simplesmente colocar você colocar o santinho no seu santinho a foto do presidente é muito fácil. O difícil é você manter o discurso, né? Vou dizer que é o melhor presidente do mundo? Não é. Ele é um homem sujeito a falhas como qualquer outro. Está à frente de uma situação inédita na história da humanidade. Segundo, tem uma força contrária muito grande trabalhando contra ele. Agora, eu ser contra o meu presidente é ser contra o Brasil. É como você torcer pelo divórcio de um casal. Você tem que aconselhar, olha, perdoa, releva, vamos trabalhar isso aí, faz uma terapia, enfim, sei lá o que acontece ali quando um casal vai se separar. Porém, é extremamente cruel o tratamento que é recebido do governo federal. Extremamente cruel e mesquinho de uma grande parte da grande imprensa, que atribui a ele situações que são inverídicas. Até uma pergunta aqui, eu até vou interromper o deputado, porque o Jorge
Ele está perguntando, ele quer saber a opinião do senhor a respeito da TV Globo. Se o senhor acha que a TV Globo exagera contra o presidente, o senhor gostaria de falar sobre isso? Para mim é independente, né? Obviamente que se fosse qualquer outro presidente no lugar dele, já pagava o que eles queriam receber, né? E tenho certeza que ele seria ali ovacionado, né? O senhor se refere à publicidade, do governo federal. Se qualquer outro teria, ó, tá aí, tá pago, parem de encher meu saco, deixa eu governar o Brasil. Vocês estão atrapalhando a compra de vacina, atrapalhando tudo que ele toca a mão ali é procurado. Então, se qualquer outro, mas ele está mantendo o caráter dele, está indo firme nas convicções dele. O dinheiro público não é para ser utilizado dessa forma. O Brasil é um país que ele carece de atenções especiais, e para todas essas atenções especiais precisa-se de dinheiro. E se utilizar ele de forma indevida, não vai ter dinheiro para construir estradas, enfim, para construir leitos hospitalares, né? Ao invés de construir estádio de futebol, construir leitos hospitalares, e assim vai por diante. Deputado, o senhor é deputado de Santa Catarina, mas é um deputado de Joinville. Como que é a relação do senhor com o prefeito eleito do Partido Novo, Adriano Silva? Até agora tem sido muito boa. Toda vez que é um prefeito que é água e o vinho a relação que eu tinha com o Udo dele, né? Não concordo com a forma que a gente foi administrado nos últimos 12 anos, incluindo isso aí a administração do Carlito, né? Eu tinha uma péssima relação com o Udo, nem tive relação com o Carlito, graças a Deus. Mas com o Adriano não, eu ligo, ele atende, ele marca reuniões, inclusive hoje à tarde vou tentar ainda fazer mais uma reunião com ele ainda. Nós temos questões pontuais muito importantes para resolver em Joinville, que é a questão da reforma da Previdência. Isso tem que ser trabalhado de forma muito forte dentro da casa, senão nós vamos estar indisponibilizados para receber recursos estaduais e federais. Temos a questão da estadualização de parte da folha do Hospital São José. Nós atendemos 30% dos nossos atendimentos são de pessoas de fora do Estado. Nós estamos fazendo, às vezes, do Estado, aqui o município, na nossa conta. O Hospital São José ele consome 100% do dinheiro do IPTU recolhido em Joinville. Nós precisamos desse dinheiro para poder investir na nossa cidade. Então, são vários e vários assuntos que nós temos aí que são ligados, né? E eu fico muito feliz de poder ter um prefeito que, como eu disse, eu estou com as minhas bandeiras partidárias enroladas lá, esperando 2022. 2022 nós vamos para a guerra. Aí é puxão de cabelo, dedo no olho, chute no saco, vale tudo. Mas agora não é hora de fazer isso, né? É hora de a gente estar pensando em Joinville, pensando em Santa Catarina. Deputado Sargento Lima, quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Eu espero que o senhor retorne outras vezes aqui para falar conosco, porque certamente o nosso internauta que acompanha aqui o Via Direta tem sempre a satisfação de saber, de querer saber o que está acontecendo em Florianópolis, e nada melhor do que um deputado que está lá nos representando. Muito obrigado. Eu continuo funcionário de vocês, se for da vontade de Deus, tem mais 2 anos ainda que eu vou ser funcionário de Joinville. Funcionário aqui do canal, tá? Quando me chamar, vem para cá. Não estou na folha, mas... Até porque a nossa folha aqui é pequenininha. Mas sou parceiro aqui, tá? Então, como eu disse, né? Clica aí no sininho, dá seu like, dá seu ok, compartilha. Nós temos que valorizar o que é nosso. Eu vou mudar até o nome, né? Não é o que aconteceu, é o que acontece em Joinville. Você tem que estar ligado no que acontece em Joinville, então aqui é o local certo. E contem sempre comigo, sou um funcionário de vocês. Muito obrigado ao Sargento Lima, deputado estadual aqui por Joinville, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar conosco hoje aqui.